Não podemos trabalhar com programas de cálculo estrutural sem conhecer antes a teoria, e para isso precisamos retornar ao princípio. No princípio, precisamos aprender o que significa segurança estrutural, estados limites e domínios de deformação. A NBR 6118 define segurança e estados limites. Segurança nada tem a ver com um fator abstrato e que dependa do imponderável. Ao contrário, segurança é uma variável de cálculo, um parâmetro matemático que determinamos o seu valor. Estados limites são situações que devem ser evitadas pelo calculista estrutural durante o funcionamento da estrutura no decorrer da sua vida útil, através de um bom projeto, situações que devem ser evitadas, pois provocam um funcionamento inadequado dos elementos estruturais. Dividem-se em estados limites de serviço e estados limites últimos. Os estados limites de serviço estão relacionados ao desempenho dos elementos estruturais em serviço durante a vida útil. Uma viga, por exemplo, não pode apresentar deformações excessivas que acarrete fissuração exagerada em zona de tração ou que comprometa o funcionamento de elementos não estruturais, como alvenarias de fechamento e vedação e esquadrias. Além disso, a fissuração exagerada pode comprometer a vida útil, permitindo a percolação de agentes agressores externos que provocam a carbonatação do concreto e corrosão do aço. Já o estado limite último está relacionado ao colapso estrutural. O estado limite último é definido através da ocorrência de deformações específicas ou no concreto comprimido ou na armadura tracionada. Então, em qualquer situação de solicitação, desde compressão centrada até tração centrada, passando por flexão simples e composta, o concreto comprimido e a armadura tracionada passarão por deformações específicas que, para ocorrer o estado limite último, o concreto comprimido deve apresentar uma deformação específica ou esmagamento de 3,5 por mil, ou o aço apresentar um alongamento plástico excessivo de 10 por mil. A NBR 6118, no item 10, Segurança e Estados Limite, define estados limite últimos da seguinte forma: segurança das estruturas de concreto deve sempre ser verificada em relação aos seguintes estados limites últimos. Estado limite último de perda do equilíbrio da estrutura admitida como corpo rígido. Estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em parte, devido às solicitações normais e tangenciais, admitindo-se a redistribuição de esforços internos, desde que seja respeitada a capacidade de adaptação plástica definida na seção 14, e admitindo-se, em geral, as verificações separadas das solicitações normais e tangenciais. Todavia, quando a interação entre elas for importante, ela estará explicitamente indicada nessa norma. Além disso, há o estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura no seu todo ou em parte, considerando os efeitos de segunda ordem, que falaremos adiante. Estados limites últimos provocados por solicitações dinâmicas. Estados limites últimos provocados por efeito de colapso progressivo. E estado limite último da capacidade resistente da estrutura no seu todo ou em parte, considerando exposição ao fogo conforme a ABNT NBR 15200. Ainda estado limite último de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, considerando ações sísmicas de acordo com a ABNT NBR 15421. E outros estados limites últimos que eventualmente possam ocorrer em casos especiais. O estado limite último ocorre quando ou o concreto comprimido apresenta uma deformação específica de 3,5 por mil, ou a armadura tracionada
apresenta uma deformação específica de 10 por mil. Já estado limite de serviço, como já foi mencionado, são aqueles relacionados ao conforto do usuário e à durabilidade, aparência e boa utilização das estruturas, seja em relação aos usuários, seja em relação às máquinas e aos equipamentos suportados pelas estruturas. A segurança das estruturas de concreto pode exigir a verificação de alguns estados limites de serviço definidos na seção 3. Em construções especiais, pode ser necessário verificar a segurança em relação a outros estados limites de serviço não definidos nessa norma. Para ser possível o dimensionamento em estruturas de concreto armado, a norma brasileira permite algumas hipóteses básicas simplificadoras que facilitam a análise e o dimensionamento estrutural. São elas: de acordo com o item 17.2.2, na análise dos esforços resistentes de uma seção de viga ou pilar, devem ser consideradas as seguintes hipóteses básicas. Letra A. As seções transversais se mantêm planas após a deformação até o estado limite último. Mais à frente veremos um diagrama que determina as posições relativas da linha neutra conforme o estado de solicitação e a importância dessa propriedade ou dessa hipótese é que nos leva a determinar as posições limites da linha neutra, configurando os diversos domínios de deformação que uma seção transversal pode apresentar no estado limite último, e daí determina-se as deformações específicas do concreto ou do aço. Letra B. A deformação das barras passivas aderentes ou o acréscimo de deformação das barras ativas aderentes em tração ou compressão deve ser o mesmo do concreto em seu entorno. Então aqui define-se a aderência entre o concreto e o aço como uma das principais propriedades do concreto armado, que permite, inclusive, a existência do concreto armado. Em função da aderência, a deformação entre o aço e o concreto é a mesma. O item C se refere ao concreto, a armaduras ativas, concreto protendido. Nós não vamos abordar por hora. As tensões de tração no concreto normais da seção transversal devem ser desprezadas no estado limite último. Uma determinada seção, a linha neutra divide a seção em zona comprimida e em zona tracionada no estado limite último. Em zona tracionada, despreza-se a contribuição do concreto tracionado, porque ele fissura. Então, só colabora na resistência à flexão, por exemplo, concreto comprimido e armadura tracionada. Letra E. A distribuição de tensões no concreto é feita de acordo com o diagrama parábola retângulo, definido em 8.2.10.1, com tensão de pico igual a 0,85 FCD, com FCD definido em 12.3.3. Esse diagrama pode ser substituído pelo retângulo de profundidade y igual a lambda(x), onde o valor do parâmetro lambda pode ser tomado igual a lambda igual a 0,8 para um concreto com a resistência característica com pressão menor ou igual a 50 MPa, o lambda igual a 0,8 menos FCK menos 50 dividido por 400 para concretos com FCK maior do que 50 MPa. E onde a tensão constante atuante até a profundidade y pode ser tomada igual a αCFCD. No caso da largura da seção, medida paralelamente à linha neutra, não diminuir a partir desta para a borda comprimida, e 0,9 αCFCD no caso contrário, sendo αC definido por 0,85 para concretos de classe até C50, 50 MPa, e αC igual a 0,85 multiplicado por 1 menos FCK menos 50 sobre 200. O item E está dizendo que para determinar as tensões de compressão no concreto comprimido no estado limite último,
permite-se usar ou o diagrama parábola retângulo ou o diagrama retangular. O diagrama parábola retângulo, a teoria pode ser encontrada, por exemplo, no livro Solicitações Normais do professor Péricles Fusco Brasiliense. Simplificadamente, pode-se adotar o diagrama retangular, inclusive os livros de Roberto Xuxa de Carvalho e José Milton de Araújo trabalham com o diagrama retangular, e nessa hipótese, a posição da linha neutra assume um outro valor, um valor 80% do que seria com o diagrama parábola retângulo. Então, y, que é a profundidade da linha neutra, é igual a lambda x, é igual a 0,8x. Para concretos, é de até 50 megapascal. Ou lambda igual a 0,8 menos a expressão que vocês estão vendo na tela para concretos com FCK acima de 50 megapascal. Já a tensão no concreto comprimido no estado limite último é igual a alfa CFCD. No caso da largura da seção medida paralelamente à linha neutra, não diminui a partir desta para a borda comprimida. Então, αc será 0,85 para concretos até 50 megapascal ou 0,9 αc para concretos entre 50 e 90 megapascal. Veremos isso adiante quando fizermos dimensionamentos de seção transversal. Na presente imagem, definiremos o que significa domínios de deformação. Esse diagrama apresenta as possíveis posições que a linha neutra pode apresentar em diversas situações de cálculo no estado limite último, desde a tração uniforme até a compressão uniforme, passando por flexão simples e flexão composta. Esse diagrama apresenta 5 domínios de deformação diferentes e 2 subdomínios. Então, uma seção transversal submetida a tração, flexão simples, flexão composta ou compressão, ela pode cair numa situação de domínio 1, onde a seção está inteiramente tracionada, ambas as armaduras, a superior e a inferior, estão tracionadas e o concreto está fissurado. O dimensionamento será feito à tração. A seção pode cair no domínio 2, dividido em 2A e 2B, onde o estado limite último ocorre por alongamento plástico excessivo da armadura, a armadura tracionada, a linha neutra corta a seção transversal, diferentemente do que ocorre no estádio 1, que a linha neutra está fora da seção transversal. No domínio 2, a linha neutra corta a seção transversal, dividindo uma zona comprimida e uma zona tracionada, e a armadura tracionada, ela atinge o estado limite último, porque a deformação específica ocorre e o seu valor é 10 por mil. O concreto não se esmaga, então a deformação específica no concreto comprimido é inferior a 3,5 por mil. Então, no domínio 2, determina-se a deformação específica no concreto comprimido, porque a deformação específica na armadura tracionada já sabemos que é 10 por mil. No domínio 2A, o limite dos domínios lá, o parâmetro ε, que é igual a x sobre d, nós veremos mais adiante, assume o valor adimensional 0,1667. No domínio 2B, o parâmetro adimensional ε, que é igual a x sobre d, ou a linha neutra relativa, é igual a 0,2594. Se a linha neutra no estado limite último cair no domínio 3, significa dizer que o estado limite último, ou a ruptura, ocorre por esmagamento do concreto comprimido, e o seu valor é 3,5 por mil. A armadura tracionada
agora terá uma deformação específica inferior a 10 por mil. No domínio 4, que são os casos de flexão simples e seções superarmadas, ou composta com ruptura à compressão do concreto e aço tracionado sem escoamento. Se a linha neutra cair no domínio 4, ou seja, se a linha neutra ultrapassar a fronteira entre o domínio 3 e 4, caracteriza uma seção superarmada. Nesse ponto, é vedado o dimensionamento com seções no domínio 4, porque pode ocorrer uma ruptura sem aviso prévio. Então, a norma brasileira nos obriga a modificar a posição da linha neutra, situando-a entre o domínio 3 e 4 e compensando a diferença de momento resistente na armadura de compressão. Seria o caso de armação de seções duplamente armadas, como veremos adiante em aplicações práticas. Isso é exigido pela norma porque convencionou-se de que a ruptura, quando ocorrer, ela deve ser com aviso prévio, imaginando-se que há uma intensa fissuração, então a estrutura avisa que está entrando em colapso e isso permite o resgate de vítimas, por exemplo. Permite que o corpo de bombeiros entre e resgate vítimas, por exemplo. Se a linha neutra estiver situada no domínio 4, em seções de lajes ou vigas, a ruptura pode ser brusca, sem aviso. A peça pode não fissurar e romper. Então, isso é vedado por norma. No domínio 5, são os casos de compressão não uniforme sem tração. Os pilares são dimensionados no domínio 5. E a reta B é caracterizada aqui por uma compressão uniforme. Nós veremos cada caso desse detalhadamente, dimensionando diversas seções transversais. Faremos uma revisão de tudo que foi dito, apresentando os diagramas graficamente. No domínio 1, a seção está inteiramente tracionada. O concreto está fissurado e ele não colabora na resistência da peça. O estado limite último ele ocorre por alongamento plástico da armadura tracionada, da armadura mais tracionada. E a linha neutra se situa fora da seção transversal. São os casos de tração simples e tração com pequena excentricidade. No domínio 2, a linha neutra corta a seção, dividindo a zona comprimida em uma zona tracionada. Então, o estado limite último ele vai ocorrer por alongamento plástico excessivo da armadura tracionada. O concreto não atinge a deformação específica de 3,5 por mil. Então, por semelhança de triângulos, nós determinamos a posição da linha neutra na fronteira entre o domínio 2 e 3. Então, resolvendo a equação, vamos encontrar o valor de x, que é igual a 0,259 vezes d, onde d é a altura útil da seção. É a altura total menos o comprimento da armadura. X sobre d é igual a epsilon, que é a linha neutra relativa, igual a 0,259, que é o limite da posição, né, do domínio 2B. No domínio 2A, esse valor é igual a 0,1667. Então, quando a linha neutra cair até a uma posição relativa de 0,1667, seria domínio 2A. No domínio 3, a profundidade da linha neutra aumenta, ela continua dividindo a seção em zona comprimida e tracionada, mas agora o estado limite último só ocorre por esmagamento do concreto comprimido, onde a deformação específica do concreto é igual a 3,5 por mil. O objetivo aqui vai ser determinar qual é a deformação específica na armadura. Da mesma forma, no domínio 2, como sabemos a deformação específica na armadura, vamos ter que determinar a deformação específica no concreto comprimido. Aqui no domínio 3,
A profundidade da linha neutra será igual a 0,0035 vezes a altura útil sobre a YD mais 0,0035, por semelhança de triângulos. Então, observa-se que x, a profundidade da linha neutra contada da borda comprimida, depende do tipo de aço empregado. No domínio 4, a linha neutra ultrapassa a fronteira do domínio 3, e o estado limite último é caracterizado, mais uma vez, pela deformação específica no concreto comprimido igual a 3,5 por mil. Então, a armadura, mais uma vez, ela não atinge uma deformação de 10 por mil. O valor de x, profundidade da linha neutra contada da borda comprimida, será igual à altura útil. Então, é o caso de seções superarmadas, que a norma brasileira veda o seu uso. Ela obriga que os calculistas estruturais estacionem a linha neutra na fronteira entre o domínio 3 e 4 e dimensionem a seção como seções duplamente armadas, ou seja, a armadura de compressão colabora na resistência à flexão da peça. O motivo disso é impedir que a ruptura, se ocorrer, ocorra sem aviso prévio. No domínio 4A, a linha neutra se situa na zona compreendida do comprimento inferior da peça. A profundidade da linha neutra será igual a H. No domínio 5, que são os casos de flexão composta, a linha neutra atinge um valor de 3/7 de H. Então, dito isso, poderemos aqui representar graficamente as possíveis situações para seções simplesmente armadas, onde a linha neutra poderá ocorrer nos domínios 2A, 2B e 3. Faremos alguns exercícios nas próximas videoaulas e na próxima videoaula apresentaremos as formulações teóricas para seções simplesmente armadas. Até lá!